Antigamente, para uma pessoa aparecer ao vivo diante de milhares de espectadores, era muito difícil. Ela precisava ser convidada para algum programa famoso ou se tornar ela mesma uma celebridade, através de algum talento ou feito grandioso. Hoje em dia, porém, é muito mais simples. Basta você ter um computador ou um smartphone com acesso à internet. Diante dessa situação, mais e mais pessoas buscando a fama começaram a surgir em lives de diversas plataformas, mas nem todas elas foram muito profissionais, passando por baita constrangimentos em casos bizarros. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Dorian Jason Watkins Jr., mais conhecido na internet como iShowSpeed, vive se metendo em polêmicas e confusões para a felicidade do seu público. Só no YouTube ele já conta com mais de 30 milhões de inscritos, e esses números não dão nem sinal de que vão parar de crescer. Um dos episódios mais lembrados da carreira de Speed foi durante uma sessão de VR Chat, um jogo onde as pessoas se encontram em um mundo virtual para conversarem ou fazerem outro tipo de coisa mais avançada, se é que você me entende, né? Acontece que Speed acabou conhecendo outro youtuber que ficou famoso por causa da sua voz feminina. Ele faz vídeos se passando por uma mulher nesse mundo virtual, gravando a reação de surpresa das pessoas quando ele revela sua verdadeira voz. Speed pensou que havia encontrado uma namorada, mas acabou de coração partido e traumatizado. Are you ready to take it to the next level? O pior é que Drew, o youtuber, antes de conceder o beijo virtual, mandou Speed latir como um cachorro para agradá-lo. E o pior é que ele obedeceu, mesmo diante de todo o seu público que estava assistindo à transmissão ao vivo naquele momento. Quando Drew finalmente revela sua voz natural, muito mais masculina, Speed tem um chilique explosivo. Ele até chora por causa do que aconteceu e encerra a live imediatamente. Sweet Anita, uma streamer profissional de uma plataforma de lives especializada em videogames, conquistou seus fãs com carisma e sinceridade bruta. Portadora da síndrome de Tourette, Anita acaba soltando vários palavrões, além de ter diversos tiques involuntários característicos da síndrome. Ela simplesmente não consegue se controlar nessas ocasiões, por mais que se esforce. Não há dúvidas de que essa síndrome já causou diversos problemas constrangedores na vida dela, tanto dentro quanto fora das lives, mas isso não a impediu de ser convidada para diversos eventos importantes no mundo dos games, como por exemplo o Streamer Awards, uma premiação similar ao Oscar, mas para streamers que trabalham fazendo lives. Na ocasião, ela cometeu uma infinidade de gafes, uma atrás da outra. Mas não estou aqui para falar dessa ocasião, e sim de quando ela teve uma crise de tiques involuntários em sua própria casa, durante uma transmissão ao vivo que estava fazendo. Sorry about this. Please don't put it on. Not again. Pois é, quase que a gravação dessa live vai parar em um outro site. Enquanto tentava se desculpar e fazer força para tentar interromper a crise involuntária, Anita expressou bastante preocupação dos seus espectadores acabarem confundindo as coisas. Nesse dia ela ficou bem constrangida, mas seus fãs mais antigos sabiam que ela estava se comportando dessa forma tão estranha apenas por causa da síndrome de Tourette. Quando falam sobre lives onde as coisas foram longe demais, sempre me lembro desse caso, onde um criminoso simplesmente decidiu abrir uma live em sua própria rede social para mostrar o momento em que ele cometia um assalto. O rapaz, claramente sem medo de qualquer consequência, mostra o rosto no começo da transmissão. Ele desce do carro e começa a mandar um motorista que estava atrás entregar o próprio carro. Tudo isso enquanto apontava uma arma de fogo para sua vítima. O rapaz não poupa xingamentos, agindo de uma forma brutal, cheia de agressividade. Felizmente, o homem não foi ferido, ele entregou o carro sem reagir. Mas é claro, nesse processo acabou perdendo o veículo. Logo em seguida, o criminoso volta a mostrar a própria face, sorrindo e cantando, se orgulhando para o que havia acabado de fazer. Nos comentários da live, os espectadores pareciam não acreditar no que estavam testemunhando. Logo em seguida, ele aborda outra pessoa, dessa vez uma mulher que precisa entregar seu celular e a bolsa. Desce! 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 Oh! Para! Me dá o telefone! Ô, tua bolsa!
Mas os assaltos desse criminoso ousado não ficaram por isso mesmo. Pouco tempo depois, graças à própria live que ele fez na internet, esse sujeito foi identificado e preso pela polícia do Rio de Janeiro. Marlon Oliveira dos Santos, de 22 anos, foi levado para a delegacia de Bangu. Durante um campeonato que acabou ficando para a história, 2 jogadores profissionais se enfrentavam em um jogo de luta chamado Super Smash Bros. Ultimate. No entanto, o que ficou marcado não foram golpes devastadores ou manobras ágeis cheias de estratégia, e sim algo que aconteceu no intervalo, quando o dono do videogame havia saído para ir ao banheiro. Sem nada para fazer, o seu oponente acabou ficando um pouco entediado, aguardando a partida ser iniciada. Ele começou a fuçar nos menus do videogame e foi parar na galeria de fotos, onde encontrou um monte de personagens de um outro jogo de luta em várias posições questionáveis, se é que você me entende. I'm turning this one off. Sinto muito, mas não tem como mostrar as imagens aqui no YouTube, senão o vídeo vai sair do ar. Mas acredite, não tinha como negar que o competidor estava tentando capturar umas fotografias bem específicas pela posição em que as garotas do jogo se encontravam, em múltiplas imagens bem no topo da sua galeria. O pior é que o oponente que estava xeretando as imagens foi aplaudido pela plateia nessa ocasião. Ele tentou fechar a galeria rapidamente, mas o estrago já estava feito. Dali em diante, o dono do videogame ficou com uma péssima fama no mundo dos games. Zilu Anop já foi uma grande celebridade nas lives internacionais, chamando a atenção da comunidade gamer por conta da sua necessidade especial. Ele arrecadou várias doações durante suas transmissões ao vivo dos fãs para comprar uma cadeira de rodas e seguir com seu tratamento, pois ficaria para sempre paraplégico. No entanto, tudo isso mudou em um dia em que ele milagrosamente se levantou da cadeira, como se nunca tivesse precisado dela. Oh my god, we took our dog, Ziloan estava em mais uma de suas transmissões com amigos conectados no chat quando algo aconteceu. Ele parece ter esquecido de desligar a sua câmera e se levantou apressado, deixando a cadeira de rodas para trás. Até dá para ver o reflexo dele no vidro do aquário andando atrás da câmera sem qualquer dificuldade. Quando percebeu que a câmera ainda estava transmitindo sua cadeira de rodas, Ziloan tentou movê-la, abaixando a webcam e apontando-a para a sua mesa. No entanto, já era tarde demais. Em questão de minutos, ele perdeu toda a carreira que havia construído, com os fãs se sentindo enganados por terem o apoiado por conta da sua necessidade especial. Ele chegou até a ser banido da plataforma em que fazia as lives, e mais tarde tentou voltar com um nome diferente, criando uma nova conta e trazendo uma história de que ele estava em tratamento e melhorando aos poucos. No entanto, essa história não colou, e desde então Ziloan desapareceu da internet para sempre. Uma streamer de conteúdo extremamente famosa em sua plataforma de lives já foi alvo de muita polêmica. Apesar das opiniões se divergirem a respeito de Alinity, a respeito de sua personalidade e atitudes tanto na frente das câmeras quanto fora das lives, uma coisa é clara: seu gato Milo realmente não gosta de quando ela está desafiando, tentando cantar durante as transmissões ao vivo. A maior prova disso é que ele simplesmente decidiu atacá-la no meio de uma canção. Pois é, Alinity, talvez seja melhor deixar o Steven Tyler cantar esse clássico do Aerosmith. Dizem que a música do tema do Armageddon, I Don't Wanna Miss a Thing, é bem emocional e dolorosa, mas o tipo de dor que ela deve ter sentido nessa hora de reprovação do pequeno Milo foi um pouco diferente, mas no sentido literal mesmo, já que ela levou uma bela mordida. O pior é que o gatinho continua ali do seu lado, observando, provavelmente para se certificar de que ela não vai voltar a desafinar de novo. Uma das lives mais malucas que o mundo já viu, certamente foi a do streamer Rift, que enganou todos os seus seguidores. Ele tentou fingir que havia iniciado uma transmissão por acidente para ver qual seria a reação dos espectadores. Mas é claro que ele não poderia fazer uma live normal, jogando jogos que estava acostumado durante essa pegadinha. Ao invés disso, ele se comportou de uma forma extremamente bizarra, como se tivesse uma personalidade totalmente diferente fora das câmeras. Antes mesmo de iniciar a transmissão acidental, Rift pediu ajuda
ajuda da sua namorada para passar uma maquiagem que não realçasse sua beleza, muito pelo contrário, que deixasse ele com uma aparência mais sombria de alguém cansado, que não estava preparado para aparecer em uma live. Ele inicia a transmissão sem dizer uma palavra sequer aos seus seguidores, bem diferente de todas as outras lives. A única semelhança é que ele estava jogando. No entanto, tinha algo errado nesse jogo. Isso porque Rift decidiu jogar vários jogos diferentes ao mesmo tempo, trocando de janelas sem parar. Obviamente, ele não estava conseguindo jogar nenhum dos jogos, mas continuou adicionando mais e mais. Ele até começou a fazer aulas de chinês entre a alternância de jogos e um teste de agilidade de digitação. Type. Se você acha que a pegadinha ou trollagem, como ele mesmo diz, estava indo longe demais, calma, pois esse foi só o começo. Ele começou a fazer algumas pesquisas no Google bem constrangedoras, como, por exemplo, truques para aumentar seu limite no banco, como fazer queijo de fígado, umas coisas bem absurdas. Ele também começou a dar bocejos extremamente longos, usar roupas femininas e se comportar como um maluco no geral. Mas a melhor parte dessa live ficou para o final, quando ele recebeu uma ajudinha da namorada para encerrá-la. Talked about this, Cole. It's seriously such a big problem. Are you not potty trained? What is this? Sorry. I'm sorry. No, I can't deal with this anymore. Seriously. Okay. Ao invés de revelar que toda aquela transmissão havia sido uma brincadeira bem elaborada, ele foi muito além. Sua namorada surge no quarto gritando, avisando que ele esteve todo esse tempo em uma live. E o pior, ela começa a brigar com ele por ter tomado banho com a água da privada novamente, como se isso fosse um problema recorrente que já estava a ponto de causar uma separação no relacionamento deles. Dessa forma, com uma cara de constrangimento total, Rift deixou seus espectadores extremamente confusos. Ele desligou a live e só foi revelar bem mais tarde que ela era uma pegadinha. Samantha, conhecida como Monstrux em suas lives, ficou famosa jogando videogames com seu público que cresceu cada vez mais. No entanto, em uma ocasião especial, ela decidiu tentar algo diferente para apimentar um pouco as lives, mas a coisa ficou tão quente que ela quase causou um incêndio. Pois é, Samantha decidiu dar uma pausa das jogatinas para tentar a sorte na cozinha, mas acabou falhando completamente. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I just lit my kitchen on fire. Oh my god. Pelo que parece, a garota estava fritando algo em óleo quente, mas o óleo acabou pegando fogo. Nessa hora, o pior erro que alguém pode cometer é jogar água na panela, já que como água e óleo não se misturam, em vez de apagar o fogo como normalmente a água é eficiente em fazer quando o fogo está em outros materiais, ela acaba criando ainda mais caos e pode até causar explosões. Dá pra ver que o fogo se espalhou bem mais quando ela usou a mangueira da torneira para jogar água no fogão. Felizmente, parece que não tinha tanto óleo assim, então o fogo logo se dissipou, mas acabou deixando a cozinha dela cheia de fumaça e, é claro, a live de culinária foi completamente arruinada. É melhor a Samantha continuar jogando videogame para seus seguidores, que é a coisa que ela está mais acostumada a fazer mesmo. Ilian Pank, conhecido profissionalmente como Doublelift, conheceu Lina em um evento de esporte eletrônico, um campeonato de videogame onde os dois estavam participando como atletas jogadores. Na época, ela estava namorando com outra pessoa, mas os dois foram se aproximando ao longo dos anos, até que ela terminou e acabou virando sua namorada. Além dos atletas profissionais, os dois também trabalham como streamers de jogos, aparecendo em lives para pessoas do mundo inteiro que querem vê-los esmagando seus oponentes virtuais. Em uma dessas ocasiões onde Doublelift estava trabalhando, Lina aparece no fundo da sua câmera, toda produzida, aparentemente chamando ele para sair, mas o rapaz estava muito ocupado com o jogo, então ela precisou ir sozinha. Um detalhe curioso que chamou a atenção de toda a internet nessa época foi o tamanho da roupa que Lina estava utilizando. Comentários maldosos começaram a surgir de pessoas especulando que Doublelift estaria perdendo sua namorada, trocando ela por um joguinho de computador. Damn it, they've been young fat piece Timo. Yes, baby? I do want to go with you, baby, but... You know, like I gotta work.
Lina parece realmente um tanto quanto chateada pelo seu namorado não poder acompanhá-la, mas independente de ter acontecido alguma discussão ou não nos bastidores por ele priorizar o jogo ao invés de sair com ela, os dois continuam juntos até hoje. Aparentemente, Doublelift sempre respeitou as escolhas das roupas de sua namorada e não se sentiu vulnerável quando ela apareceu toda produzida desse jeito. Lá no Canadá, o streamer Vuzby estava jogando um game de tiro com os amigos na internet, cheio de inimigos para todos os lados que ele precisava combater. A coisa pode ficar bem feia em jogos desse gênero, mas é por isso que você tem sua equipe, que consegue ouvir tudo o que você está falando em tempo real. Quando Vuzby se viu em uma enrascada, ele não teve dúvidas e gritou pedindo socorro a plenos pulmões para seus companheiros lhe ajudarem. Acontece que pouco tempo depois, quem apareceu para ajudá-lo não foram amigos virtuais, mas sim a polícia, bem dentro do seu apartamento. How's it going? Hey, good. How are you? Not too bad. Are you on YouTube right now? I'm streaming right now. Streaming right now? Yeah. Did you scream help at some point? Maybe, yes. Maybe? For content, yeah. Okay. Holy guys, you guys scared the shit out of me. They're right here. Hi guys. Hi, holy hell. Por sorte, os policiais foram bem compreensíveis com a situação. Mas como um deles mostrou na própria câmera de Vuzby, se você está com a janela aberta e grita por socorro, lá no Canadá, o socorro provavelmente vai chegar. Ele teve que se desculpar com os policiais, mas eles não ficaram bravos com a confusão. Assim que se certificaram que era um mal-entendido causado pela interação no jogo e que Vuzby não estava passando mal ou algo assim, foram embora. Imagina se ele tivesse gritado algo diferente, pedindo ajuda para matar um inimigo, por exemplo. Ainda bem que ele gritou socorro, senão a abordagem dos policiais poderia ter sido bem diferente. Para muitas pessoas, soltar um peidão no meio da live seria algo constrangedor, mas não para Pink. Essa mulher, além de ter a audácia de peidar de propósito, parecia estar extremamente orgulhosa do que fez em sua transmissão. Did you guys hear it going into my... Now let me push the air out. Para garantir que todos os espectadores ouvissem o peido, ela aproximou o microfone ali da região e ficou perguntando se todo mundo conseguiu ouvir o que ela fez. Realmente tem maluco para tudo nesse mundo. Pink explicou que tem uma habilidade especial. Ela consegue peidar sempre que sente vontade, mais ou menos igual algumas crianças ou adultos imaturos fazem com arrotos propositais. Realmente, não conheço muitas pessoas que consigam fazer isso, mas pode ser porque elas não saem por aí mostrando esse superpoder tão nojento. Durante a pandemia, quando praticamente a população do planeta inteiro estava de quarentena em suas casas e tudo parecia estar parado no tempo, recorremos à internet para tentar complementar algo que faltava no nosso dia a dia. Muita gente começou a descobrir novas tecnologias nesse período, como restaurantes que antes não existiam na internet, começaram a fazer atendimentos online. Uma dessas pessoas, ao tentar se integrar na vida digital, foi ninguém menos que Adele, uma grande celebridade da música pop, com hits como Rolling the Deep e Skyfall. Em vez de segurar um microfone, Adele estava com o seu smartphone, tentando fazer uma live, mas muita coisa saiu do controle. Just came. Who's that? Come here. What are you doing? Hi, Baba. What are you doing? They've gone crazy. Favourite food is Thai food, I would say. Just checking that the dogs aren't doing a poo. Seu cachorro não parava de latir. Ela não conseguia gerenciar a quantidade massiva de comentários ou fazer qualquer coisa na live para falar a verdade. Com muito custo, ela foi aprendendo como esse negócio de lives funcionava nas redes sociais e aos poucos recobrando a sanidade. No final da transmissão, ela até comentou que talvez não conseguiria sair do aplicativo ou encerrar a live completamente, mas felizmente ela conseguiu. No mundo dos jogos online, a trapaça é levada extremamente a sério. Ela não precisa acontecer em um torneio para o jogador sofrer severas consequências e principalmente repúdio público dos outros jogadores. Claro, quando você está jogando sozinho, não tem tanto problema assim se divertir com programas de terceiros para criar uma situação que não seria possível dentro do próprio jogo. Mas nos jogos online, cada jogador está se dedicando para melhorar a habilidade e subir em um ranking, para se destacar mundialmente, mais ou menos como acontecem em outros esportes como natação ou futebol.
Quando o Captain Baldi trapaceou em uma partida que estava transmitindo ao vivo para seus seguidores, foi como se ele estivesse utilizando anabolizantes para melhorar o seu desempenho, e os jogadores acabaram percebendo que ele estava fazendo coisas que seria impossível para um jogador comum, como por exemplo acertar os inimigos sempre com uma precisão robótica. Os próprios comentários da sua live estavam pedindo justiça. Alguns diziam que haviam notificado os administradores do jogo sobre sua trapaça, enquanto outros pediam para ele abrir o gerenciador de tarefas do seu computador para mostrar se não estava utilizando nenhum programa suspeito para melhorar sua habilidade. Baldi decidiu colaborar. Talvez ele ainda pensava que poderia dar uma de desentendido e ser inocentado, mas ele acabou abrindo o próprio programa de trapaças na tela do seu computador para todos verem. Control delete. Wait, but you have it on window? No, control delete test, man. Put it up, throw it up. Oh my god. Captain Baldi ficou tão nervoso quando viu que havia se exposto que começou a dar risada. Ele fechou a janela e tentou seguir como se nada tivesse acontecido, mas já era tarde demais. Os espectadores estavam em alvoroço, praticamente gritando nos comentários sobre a descoberta da farsa. Pouco tempo depois, a própria plataforma onde ele fazia suas lives baniu a conta dele, impossibilitando-o de continuar suas transmissões. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.